Trombeta dos Anjos, fevereiro de 2010. Eu já tinha me conformado com o rumo que a minha vida estava tomando, até que eu vi meu mundo virar de cabeça para baixo. Não que antes disso eu fosse considerada uma pessoa absolutamente normal. Porém, esse ano em especial foi como um salto de trampolim para uma piscina transbordando loucura. Sempre fui amaldiçoada com uma timidez indescritível, em uma morada corpórea delgada, miúda, olhos azuis e cabelos da cor de palha de milho seca ao sol. Tão apagada quanto a minha aparência, era minha existência, sem acontecimentos fantásticos eclodindo ao meu redor, amigos ou até mesmo um namorado. No entanto, coisas assustadoras e extraordinárias dividiram a minha vida em duas partes, antes e depois. Tudo começou quando, com os meus 16 desajeitados anos, conheci um garoto na escola de música no centro da cidade, onde eu fazia aula de piano. Um tipo esbelto e charmoso, com profundos olhos cor de âmbar, que eram realçados por sua cascata de cabelos ondulados acobreados como o fogo. Esbarramo-nos subindo as escadas no meu primeiro dia de aula. Ele me apresentou um sorriso amigável e por um instante tive a impressão de que falaria alguma coisa, mas ao invés disso meneou a cabeça em um singelo com licença, e continuou seu caminho até a sala de violoncelo. Sentindo um leve calor em meu rosto, inspirei fundo e entrei na sala de piano, desejando ter perguntado o seu nome. Ao longo de alguns meses, não trocamos uma palavra sequer, sendo a nossa interação resumida em ligeiras trocas de olhares e sorrisos desconcertados pelos corredores do edifício. Finalmente nos encontramos em um grande ensaio da orquestra, cuja qual eu orgulhosamente acabará de ser escalada. Nela reuniam-se todas as turmas de música do local em um cômodo apertado, com o sisudo mestre regente e ensaiávamos por 2 horas, com intervalos de 15 minutos a cada 1 hora. No final de dezembro daquele ano haveria uma apresentação no velho teatro da cidade. Por este motivo estávamos ensaiando exaustivamente toda semana. Nos curtos períodos de intervalo eu aproveitava para sair do edifício e dar uma volta na praça mais próxima, respirando o ar puro dos jardins que me cercavam, desvencilhando-me temporariamente das misturas de cheiros inebriantes de desodorante vencido, suor e chulé daquele cômodo sem janelas que ficava embaixo da escada. Sempre fui muito ligada à natureza, às vezes passava horas observando uma flor na tentativa de reproduzir sua beleza em meu caderno de desenhos. Em razão disso, em uma certa tarde no intervalo do ensaio com a orquestra, estava inocentemente sentada na grama, trajando um jeans azul desbotado e uma camiseta da banda Joy Division, tentando reproduzir em meu bloco de desenhos a beleza magnífica de uma borboleta em repouso na crosta próxima ao tronco de uma grande árvore de jacarandá saturada de encantadoras flores violetas. Traçava em meu bloquinho as linhas negras de contorno da borboleta, esfumaçando as bordas com meu polegar direito. Suas asas eram de um amarelo alaranjado com alguns traços negros, seu corpo inteiramente negro, com algumas bolinhas brancas minúsculas salpicadas em sua cabecinha de alfinete. Meus pais julgavam os meus desenhos como perda de tempo. Principalmente meu pai com seus típicos comentários: é necessário pensar em coisas que rendem dinheiro. Você deveria estar fazendo aulas de cálculo para melhorar suas notas em matemática. Quando terminar o colégio, vai ingressar em uma faculdade de ciências contábeis e assumir um cargo no escritório da família. Mamãe e papai tinham um relacionamento um pouco conturbado, com circunstâncias misteriosas que eu desconhecia. Muitas vezes eu me pegava questionando a razão de ela aceitar que ele a reprimisse. Assim como a uma cotovia presa em uma pequena gaiola enferrujada, seus olhinhos úmidos e brilhantes pareciam gritar em silêncio. Mas o que eu poderia fazer a respeito se ela não clamava por ajuda? Não era da minha conta, afinal era o que tia Helena me dizia com um olhar penetrante, tentando me transmitir seu senso de conformidade. Escolhas, minha querida. Todos nós temos escolhas e sua mãe escolheu ficar em um relacionamento abusivo. Eu pensava às vezes quando via os ombros encolhidos de minha mãe e seu rosto triste se realmente ela tinha escolhido viver naquela situação ou se não tinha outra escolha. Tia Helena ganhava sua vida vendendo seus quadros e artesanato. Sempre que podia me dava alguns conselhos sobre desenho e me estimulava a nunca desistir dos meus sonhos. Algumas vezes, à medida do possível, ela me dava dinheiro para eu fazer algumas aulas escondida, em outras ela me presenteava com materiais de pintura e desenho.
Sempre com um sorriso caloroso, ela me dava um abraço apertado e sussurrava em meu ouvido: "Esse é o nosso segredinho." Enquanto estava concentrada em meu desenho, entreouvi às minhas costas o ruído de grama e folhas secas sendo esmagadas. Senti-me um pouco incomodada com aquela presença inoportuna, mas após checar as horas em meu relógio de pulso e descobrir que me restavam apenas 5 minutos e o desenho ainda não estava finalizado, preferi não virar o rosto para ver quem me observava. "Um ótimo trabalho." Parabenizou-me uma voz masculina. Pressionei o lápis com força contra minha mão, virando rapidamente o rosto em busca do autor da voz. "Obrigada", agradeci, me perdendo no evolar de seus cabelos que reluziam como chamas contra a luz do sol. Com um sorriso faceiro, ele se aproximou, sentando-se ao meu lado na grama e retirou delicadamente o bloco de desenho de minhas mãos enregeladas, em um gesto tão íntimo que fez meu coração pulsar com mais força. Senti o calor subir-me em meu rosto imediatamente e permaneci estática, pressionando o lápis, cada vez com mais força contra minha mão, enquanto o garoto passava as folhas emitindo um som de contentamento com a garganta, ao mesmo tempo em que fazia uma espécie de beicinho, elevando o lábio inferior acima do lábio superior. Ao me devolver o bloco, o lápis estalou em minha mão, partindo-se em dois. O rapaz abriu um sorriso e cruzou as pernas de modo descontraído, enrolando timidamente os seus dedos na grama. "Eu me chamo Gael, e você?" perguntou ainda com um sorriso nos lábios. "Ariana", respondi em um sussurro, sentindo o meu coração ribombando em meu peito como um tambor de felicidade, por ele ter decidido puxar assunto comigo. Afinal de contas, eu não tirava os olhos dele há meses. Ele levantou uma das sobrancelhas em uma demonstração de quem não havia entendido e arregalou os olhos. Após um breve momento de silêncio, enquanto me encarava, soltou uma pequena risada envergonhada e prendeu os seus cabelos em um coque desleixado. "Meu nome é Ariana", falei em uma segunda tentativa, soltando o ar fortemente pelas narinas. "Você é ótima", apontou para o bloquinho que eu segurava firmemente em minhas mãos. "Além do piano e dos desenhos, o que mais você gosta de fazer?" questionou encarando meu tênis All-Star, preto, velho e encardido. "Bom, eu gosto de ler", respondi timidamente, desejando poder esconder os meus pés. "Quais são os seus autores preferidos?" perguntou fixando seus olhos nos meus. "Gosto bastante de Edgar Allan Poe, Mary Shelley, coisas desse gênero." "Bacana!" exclamou descontraidamente, olhando à nossa volta. "E você, o que gosta de ler?" Indaguei apertando o que me restou do lápis e ao sentir a sua ponta afiada fincando na palma de minha mão, eu o deixei cair sobre o meu colo. "Terror, suspense, entre outras coisas nessa pegada", respondeu com um olhar doce. "Acho que está na hora de voltarmos", apontou para o meu relógio de pulso e se levantou, estapeando a sua calça para se livrar de algumas folhas secas que se instalaram ali. Ao ouvir aquilo, me levantei automaticamente e comecei a caminhar de volta à escola de música. Ele apertou o passo em minha direção e murmurou alguma coisa ininteligível com um olhar tão doce, que apesar de não entender uma palavra do que ele disse, eu me senti derreter como um bloco de gelo ao sol. "O que você disse?" indaguei, recebendo um breve dar de ombros em resposta, acompanhado de um sorriso tímido. Sua mão resvalou sutilmente na minha conforme caminhávamos, fazendo-me estremecer e morder discretamente os lábios de tensão. Seus olhos esporadicamente miravam os meus, como se estudassem a minha alma em busca de alguma espécie de conexão misteriosa. No entanto, ele nada dizia. Ao adentrar no edifício, permanecemos sob o efeito de um intenso silêncio constrangedor e ao entrar pela porta da sala de ensaio, recebemos inúmeros olhares de reprovação por estarmos atrasados. Quando me desviei de um conglomerado de cadeiras para tomar minha posição, Gael afavelmente tocou meu ombro como um até breve, e tomou o seu lugar junto ao seu violoncelo. Meu coração febril e jovial pulsava como uma locomotiva dentro de mim, enquanto meus olhos não conseguiam se afastar do seu sorriso encantador. O ensaio prosseguiu como de costume, alguns erros ali e aqui de alguns músicos que ainda necessitavam se alinhar com o restante do grupo, inclusive alguns erros meus. De fato, ninguém é perfeito, mas como o mestre regente sempre nos dizia ao bater suavemente sua batuta na quina do atril solicitando atenção, repetição, estudo e disciplina é o que nos encaminha à perfeição.
Gael às vezes me lançava alguns olhares cômicos, tentando chamar minha atenção para si, enquanto o mestre regente balançava concentrado a sua batuta no ar. Sem ter muito o que fazer em uma situação como aquela, eu apenas me contentava em sorrir.